E bem, poder estar num lugar humilde, mas um lugar que tem a atmosfera da glória de Deus. Um lugar que tem a atmosfera dos anjos de Deus. Enquanto essa menininha cantava, eu fiquei me segurando naquela cadeira, dá vontade de chegar lá, colocar a mão dela na cabeça dela, se ajoelhar e falar: canta, canta em nome de Jesus. Mas ela cantou, mas ela vai cantar melhor ainda, para a honra e glória de Deus. Vai, porque Deus é poderoso. Deus tem tanto a dar e nós pedimos tão pouquinho. Glória a Deus. Tem tanto, a Bíblia tem tantas passagens maravilhosas, e eu estava pedindo ao Espírito Santo ali para ele escolher uma, ou duas, ou três, ele que vai escolher, e ele escolheu no Evangelho de João. Abram vossas Bíblias, quem trouxe a Bíblia, a espada do Espírito Santo, quem está com a sua Bíblia, quem não tiver com Bíblia, eu tenho uma aqui. Irmã? Por favor. Isso. Evangelho de João. João capítulo 14. João capítulo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ajuda ele aí, filhão. Ajuda ele aí. João é o 4º livro do Novo Testamento. Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento. Amém, amém. Assim, a Bíblia está aí, aberta, no capítulo 14. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece rápida, para o Espírito Santo iluminar com poder a sua mente nesta noite, para você entender uma mensagem que não é minha, uma mensagem que vem direto do trono do céu. Amém? Feche seus olhos, querido Pai, poderoso Deus. Ah, Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E o teu povo se reúne aqui humildemente, Pai, porque nós não somos nada, Pai. Nós dependemos completamente da unção do teu Espírito Santo. E Ele está aqui. Louvado seja o teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus que nada venha atrapalhar agora a mensagem celestial. Que o nosso coração se busque, se conecte à tua palavra, porque a tua palavra tem poder. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o capítulo 14 de João tem um versinho aí, o versinho 12. Versinho 12. Olha esse versinho 12 aí. Irmão, cadê o outro? Ah, o outro microfone está aqui. Eu gostaria que... Esse microfone pode ir para lá, ou... Eu sou um pouco diferente dos pregadores atuais. Eu gostaria que alguém lesse. Eu gostaria que alguém... Isso, amém. Ela já levantou a mão. Pega o microfone e lê. Capítulo 14, versículo 12. Leia aí para... Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, em outras maiorias fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém, amém. Muito obrigado. Em verdade vos digo. Quando Jesus ele começa a falar alguma coisa que a gente não pode perder, que a gente precisa entender, que a gente precisa receber, ele repete uma palavra igualzinha a outra. Então ele fala: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Quem crê, diga amém. Amém. Você crê mesmo? Você crê mesmo? Aleluia. A pergunta aí: onde estão essas obras? Porque
Jesus está falando no singular, ó, não é plural. Jesus não está falando coletivamente. Está falando, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Que maravilha, que promessa poderosa. Que promessa poderosa. Então você já vai pensando aí o que está acontecendo com a sua vida, porque o que é preciso acontecer na sua vida, como você precisa buscar esse Deus para que essa promessa de poder se cumpra na sua vida e na minha vida. Eu preciso buscar isso para mim. Quem que prometeu, irmãos? Quem que prometeu? Isso, fala, irmã. Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Deus, é nosso Salvador e é o nosso Senhor. Um Senhor quando pede para um servo fazer, o servo nem questiona, ele vai e faz. Só que Jesus vai muito além na sua bênção para mim e para você. Ele fala assim, eu já não chamo vocês de servos, mas vou chamar vocês de amigos. Aleluia. Então a intimidade que Jesus quer ter comigo e com você é muito maior do que um servo. Um servo já faz muita coisa. Agora um amigo tem alegria. Amigos gostam de conversar. Quanto tempo você tem passado em oração com esse amigo, Jesus Cristo? Quanto tempo você tem passado? Porque amigos, quando eles começam a conversar, eles não veem o tempo passar, não. A gente volta a se falar. Não é assim? Ei, Deus. E esse amigo poderoso, esse Senhor, esse Salvador, ele diz, em verdade te digo, que aquele que crê em mim, aquele é você, aquele sou eu. Aquele sou eu. Ele está falando comigo nesta noite. Ele está falando com você nessa noite, mocinha. Ele está falando com você, irmã. Ele está falando com você nessa noite. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Por que ele está falando que eu vou para junto do Pai? Por que essa promessa de ele subir para junto do Pai é importante? Porque ele já tinha prometido, no mesmo capítulo, no versículo 26, ele fala que o Consolador, ele fala do Consolador. E ele falou que quando ele fosse subir para o Pai, quando ele subisse para o céu, ele ia derramar poder, uma promessa poderosa. Alguém igualzinho ele, com todo o poder que ele tem, o Espírito Santo, ia envolver a nossa vida de uma tal maneira que ele ia capacitar cada um de nós para fazer as mesmas obras. Aleluia. Eu tenho que crer nisso, porque foi ele que prometeu. As mesmas obras e outras maiores. Então vai ser Pai lá em cima derramando poder, Filho com a mão que foi furada por causa do nosso pecado, para nos perdoar e para derramar poder, para lavar a nossa mente, o nosso coração, os nossos neurônios, as nossas células, para dar saúde, para libertar você, para você se movimentar. Aquele que crê fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Oh, Deus poderoso. Eu tinha 11 aninhos de idade. Então eu sentava lá do lado do meu pai ou do lado da minha mãe na igreja e ficava vendo aqueles grandes pregadores da época que eu era criança. E eles contavam cada experiência poderosa que eu ficava assim, não via a hora de crescer. Só que Deus quer usar uma criança também. Se a criança crê, ele usa uma criança. E tinha vez que a minha mãe falava assim, filho, põe a mãozinha na minha cabeça, eu estou com dor de cabeça, põe a sua mãozinha na minha cabeça e faz uma oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí o inocente não sabia nem orar. Colocava a mãozinha na cabeça da minha mãe, fazia uma oração, e ela, agora já posso continuar trabalho. Agora já posso varrer a casa, já posso lavar a louça, passou. Eu não entendia direito, mas eu ficava até feliz. Amém. Deus ouviu. Deus ouve uma oração sincera. A sua fé tem que ser uma fé de criança. A fé de criança, quando o pai coloca a criança em cima da geladeira ou em cima de um armário bem alto e fala, pula, filho. Ele pode ficar 2 metros, 3 metros de distância, 4 metros de distância. Se ele falar, a criança acredita porque é o pai. E o pai, Deus Todo-Poderoso, Jesus Salvador e Senhor, falou,
eu vou subir e eu vou derramar poder. E vocês vão fazer uma obra igual a minha e maior que a minha. Aleluia. Só que a gente vive no século 21. É a época que mais difícil do cristão viver. É tanta coisa que o inimigo inventa e coloca para a gente pensar e se preocupar e se envolver, que a gente esquece de buscar poder. A gente fala que crê, mas nas nossas obras e atitudes, não, isso não é para mim. Isso era do tempo dos discípulos, tempo de Moisés, tempo dos apóstolos. Os apóstolos fizeram uma obra tremenda. Eles receberam a chuva temporã. Vocês já ouviram falar de chuva temporã? Joel fala de duas chuvas, chuva temporã e chuva serôdia. Joel 2, 28, 29 e 30. Só que Deus falou que nos últimos dias Deus ia derramar poder, a chuva serôdia. É a chuva que prepara a chuva temporã. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A chuva temporã é aquela chuva que quando você planta a semente, faz a semente germinar, crescer. E quando a semente está soltando as flores, os botões, para vir mais semente, aí precisa de uma chuva mais forte para regar e para multiplicar. Então é chamada na Bíblia de chuva serôdia. E Deus promete aqui a chuva serôdia para nós. Você tem buscado a chuva serôdia? Você tem buscado, Senhor, eu quero esse poder. Está caindo chuva e eu vou sair, eu vou me molhar. Eu vou entrar nessa fusão celestial. Então, queridos, abram no livro de Marcos. Mais um textozinho. Irmão, ainda tem 5 minutos aí? Nada, tem bastante. Oh, glória a Deus. Então vamos no livro de Marcos. Eu vou contar 2 historinhas para vocês daqui a pouco. Abre no livro de Marcos, capítulo 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eita glória. Hã? Até 9 horas? Aleluia, Jesus. Então vocês vão tomar uma decisão poderosa hoje, junto com o Espírito Santo. Porque é Ele que está querendo envolver a sua vida, para você não ser um crente morno, não, como diz lá em Apocalipse. Porque o crente morno, ele olha para as coisas e diz, a testemunha fiel e verdadeira fala assim do crente morno: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E sabe o que o Espírito Santo diz do crente morno? Não sabe que és miserável, pobre, cego e nu. O crente morno é assim. E Deus falou: eu estou a ponto de vomitar-te. Você já estava com muita sede e tomou água morna? Dá até ânsia. O crente morno é assim, ele não tem motivação para nada. Ele chega na igreja, Jesus, parece que não conhece Jesus. Você conhece Jesus na sua casa? Você primeiro tem que conhecer Jesus lá no seu lar, lá no seu quarto de madrugada. Aí depois você vai para a igreja e vai com ele. Aí quando você chega na igreja junto com Jesus, aí é diferente. E ele está falando para você, eu quero que você seja diferente, que você seja animado. E ele fala assim, tem 3 opções no Apocalipse. 3 opções: frio, o morno e o quente. Aí ele dá um conselho: oxalá sejas frio ou quente. Morno não dá. Morno é aquele que atrapalha a obra, a causa. Ele critica, ele aponta o defeito. O irmão faz uma pregação, em vez de ele orar para o irmão ser usado, ele fica vendo defeito nas palavras, no erro de português. Esses dias um jovenzinho, misericórdia, da minha família, eu fiquei até triste. Eu falei uma mensagem, aí ele colocou uma carinha dando risada da mensagem da palavra de Deus. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, converte-se. E ele está fazendo faculdade de direito. Falei: Jesus, se tornar um advogado sem ser convertido, vai prender obreiro. Se tornar um advogado sem ser convertido, vai prender pastor. Misericórdia. Então você tem que tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado, preciso saber o que eu estou fazendo da minha vida, porque essa promessa é poderosa, irmã.
É você mesmo, essa promessa é poderosa. É você mesmo, pastor, essa promessa é poderosa. Irmão que abriu a casa dele para a gente receber poder, essa promessa é poderosa. Eita, essa promessa é para você. Aleluia. Amém, ela falou glória a Deus, amém. Então, a pessoa tem medo até de falar amém. Eu entro em igreja que a pessoa tem medo até de falar amém. Quando eu era criança, com 11, 12 anos, 13 anos, meu pai falava um amém bem forte. Os outros até olhavam assim. Parece que se assustava. A pessoa está sentindo a unção, a presença de Deus. Então ele fica feliz, tão feliz que sai pela boca o louvor. Amém, glória. Ele tem vontade de cantar. Um dia meu paizinho falou assim: irmãos, vamos cantar esse hino de joelhos. Quase expulsaram ele da igreja. Aleluia. Só porque eles pensaram que ele tinha errado. Mas ele estava querendo adorar tanto a Deus que ele falou assim. Ele não sabia ler nem escrever. Mas o Espírito Santo usava ele, que quando ele orava para um doente, o doente era curado. Por isso que eu pedi para vocês abrir no livro de Marcos, capítulo 16. O versículo 17 e 18. Eu vou ler. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Pegarão em serpentes, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Aleluia, amém? Só que o século 21 é o pior século que já houve na terra. Tem essa promessa de poder e as pessoas não acreditam. Quando a pessoa fica doente, primeira coisa que a pessoa faz é corre para a farmácia ou então corre para o hospital. Eita, povo sem fé, Jesus. É por isso que Jesus falou no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Depressa lhe fará justiça. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Meu Pai. Você tem fé, irmão? Glória. Aleluia. Você tem fé, irmão? Você tem fé? Eu tenho que me perguntar todo dia, eu tenho fé? Sabe o que o Apocalipse diz? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E tem a fé de Jesus. Não é fé em Jesus, não. Fé de Jesus. Porque foi Jesus que prometeu no capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E para você fazer obra maior do que Jesus, porque ele que te prometeu, ele que vai te capacitar, você tem que ter fé igual a dele. E é ele que é o autor e consumador da nossa fé, o apóstolo Paulo diz, o maior evangelista de todos os tempos. Ei, Jesus. E eu fico pensando, Senhor, o que será dessa geração de crentes sem entusiasmo santo para falar, sem coragem de pregar, com medo da polícia, com medo de ser preso? Sangue de Jesus tem poder. Por que os apóstolos não tinham? Lembra de Paulo e Silas? Vocês lembram de Paulo e Silas? Eles cantando na prisão. Glória a Deus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Eles estavam felizes cantando. De repente estrondou tudo, deu um terremoto e Deus falou: não, esses homens têm coragem porque crê na minha palavra, eles não podem ficar aí. Você tem que crer na palavra de Deus. Você não pode simplesmente pegar a Bíblia, ler um versículo e não acreditar que aquilo é para você. Deus fala com você, Ele quer falar com você todo dia. No livro de Deuteronômio tem um versinho, tem 3 versinhos que começa dizendo assim, ó: fala ao seu filho quando ele estiver acordado de manhã, quando ele acordar, fala no caminho, fala ao voltar para casa, fala ao deitar e fala ao levantar. É mais ou menos assim. Ou seja, você tem que ensinar a criança, você tem que falar que Deus é poderoso, que Deus quer usar ele. A criança cresce com isso. Com 11 anos eu falei assim: eu não quero ser assim, eu quero ser um homem de Deus, igual esses homens que pregam aí. Eu fiz aquela oração pedindo isso a Deus e Deus falou: você quer, você vai receber.
Então eu vou contar só uma experienciazinha, porque eu estou preocupado com o tempo. Eu sou obreiro evangelista por 28 anos e mais, um pouco mais. E obreiro, missionário, tem vários desafios. E uma vez eu fui convidado para fazer um apelo para 2 pessoas tomarem decisão do santo batismo. E de madrugada, eu tenho o costume de orar de madrugada, ó, tem muitos anos. Eu aprendi com a minha mãe e aprendi com meu pai. Então, e eu via o meu pai que era um homem de fé, e meu pai falava assim: filho, Jorge, você vai ter o dobro da minha fé. Amém. Falei, eu quero, pai. Eu quero, porque eu me admirava da fé que o meu pai tinha. Falei, eu quero, pai, eu quero. Amém. O filho tem que ter vontade de ser igual ao pai. E eu falava para minha filha: filha, eu quero que você seja o dobro do que eu sou. Só que ela entrou numa universidade que começou a corromper a mente dela. Jesus tem misericórdia. As coisinhas brilhantes das trevas que o inimigo coloca diante da juventude. Aí começa a envolver com isso, começa a envolver com aquilo. Cadê aquele negócio que todo mundo usa? Alguém tem? Aquele negócio chamado celular. As crianças ficam com aquilo 2 horas, 3 horas. A mente fica preguiçosa, não tem vontade de folhear a Bíblia. Aí tem preguiça. Aí depois, se tem para orar para a mãezinha, ou para a irmã, ou para alguém, não tem fé, não tem poder. Não agrada a Deus, porque a Bíblia fala: sem fé é impossível o quê, irmãos? Agradar a Deus. Eita, igreja animada. Às vezes a gente pergunta isso numa igreja, e a igreja parece que trava a garganta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que aquele que acredita em Deus, é bênção. Porque ele crê que ele é poderoso e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós estamos buscando ele nessa noite. Você está buscando ele nessa noite. Glória a Deus. Então, leiam aí para mim. O que é que diz aí? Estes sinais, só a primeira parte. Esses sinais, o que é que vai acontecer? Fala aí, irmã Cecília. Esses sinais, versículo 17 do capítulo 16. A gente não pode ter medo de repetir, não. Não, é capítulo 16 de Marcos, versículo 17. 16 de Marcos. Capítulo 16 de Marcos, vê se é em Marcos. Versículo 17. O Espírito Santo não erra, irmã. Oh, ajuda aí, mulher de Deus. Isso. Capítulo. Isso, agora encontrou. Leu alguma coisa diferente que o Espírito não fala, eu já sei que não é. Capítulo 16, versículo 17. Aqui, a ó. primeira parte. 12. Isso, vai passando o dedinho até chegar no versinho. É assim que a gente adestra a mão da gente para a batalha. Versículo 17, a primeira parte, pode ler. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí, pronto. Estes sinais. Deus quer que você ande nesse mundo, mas que alguma coisa acompanhe você. O poder dele acompanha você por onde você andar. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Quem acredita, diga glória a Deus. Amém. Amém, aleluia. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então, se não está acontecendo na sua vida, tem alguma coisa errada na sua crença. Porque Deus não mente. Deus é mentiroso? Não. Tem 4 coisas que Deus não pode fazer: mentir, mudar, não tem sombra de variação, tudo que ele faz, e ele não pode converter uma pessoa se a pessoa não quer ser convertida. Se a pessoa não aceitar ele não força. Jesus, ele nos ensina a verdadeira educação. Então, amem a palavra de Deus, amem essas promessas. Se você não ama, você ora: Senhor, eu quero acreditar piamente em tudo que está escrito na Bíblia. Aí quando você sair para fazer a obra do Evangelho, porque tem um mandamento que Jesus falou no capítulo 28 de Mateus, versículo
18, 19 e 20. No versinho 18 diz assim, ó. Versinho 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tem versão que diz assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. O poder e a autoridade foi dada a quem? Aí, irmão Antônio, isso mesmo, a Jesus. A gente tem que ser assim, direto e já falar. A Jesus foi dada toda a autoridade. E essa autoridade, baseado no primeiro versinho que a gente leu, que é João 14, versículo 12, ele quer dar para nós. A mesma autoridade, porque ele falou, vocês vão fazer as obras que eu faço e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Vou chegar diante do Pai e falar, ó, a irmã Cecília está pedindo, Pai, e eu morri por ela, ó minhas mãos aqui, ó as marcas do meu sacrifício, ó os meus pés. Aí o Pai concede. Glória a Jesus. Envia os anjos, envia o Espírito Santo. Se for necessário, ele envia todas as hostes do céu para usar um servo que confia na palavra dele, que acredita que ele não é homem para mentir. Amém? Só que Deus ama tanto o homem, que ele se tornou um de nós. Então ele conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e ele fala, assim como eu venci, vocês vão vencer também. Por que a gente vai vencer? Abre lá em Mateus, capítulo 28. Olha por que nós vamos vencer. Mateus 28. Você vai vencer, irmão. Você que vai ouvir, que vai assistir essa live, esse vídeo. Deus está chamando você para ser um vencedor. Deus está chamando você, a sua casa, a sua família, os seus filhos, para ser pessoas vencedoras. E você só nasceu no século 21, porque Deus tinha escolhido você para nascer no século 21, porque Ele precisa de pessoas que acreditam no poder da palavra de Deus. Amém, Jesus. Para ser um vencedor. Mateus 28. Quem achou, diga amém. Amém. Eita, como eu gosto de ver as pessoas falando amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Isso. Diga glória a Deus, diga amém, diga aleluia, mas creia nas promessas de Deus. Eu conheço um povo que não crê muito não, viu? Eles lê, mas eles não examinam, eles não crê. Alguém fica doente, primeira coisa já liga para o médico. E lá vem o médico e passa uma série de droga para a pessoa. Aí a pessoa, a mente, o organismo fica viciado naquilo. Misericórdia. É importante a medicina? Não estou falando que não é, não. É muito importante, que Deus deu sabedoria. Mas você tem que primeiro crer na promessa de Deus. Então vai lá. 28. Não. Capítulo 28, versículo 19 e 20. Olha o versículo 19, o mandamento de Jesus. Para mim e para você. Lê aí bem forte. Não lê. Lê, irmã Cecília, que você vai ler respeitando vírgula e ponto e tudo. Porque as pessoas... Aqui é uma bênção essa rua. Portanto, vão e façam-se discípulos. Façam discípulos. E de todas as nações. Aleluia, de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai. Em nome do Pai, Filho, do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Ensinando A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu falei para uma irmãzinha hoje que eu fui visitar ela estava chorando. Eu falei, você está feliz hoje? Eu falei, não posso mentir, irmão Jorge, eu estou triste, muito triste. Eu falei, o que aconteceu? Nem vou te contar. O filho dela tem 4 anos que está acamado, sem se movimentar, se alimentando por Aí o marido dela falou assim, irmão Jorge, você pode fazer uma oração? Entra no quarto do meu filho e faz uma oração. Ele está há 4 anos assim e nem se mexe, não se movimenta, não faz nada. Aí tinha uma pessoa lá que o Espírito Santo falou, essa pessoa não crê. Aí eu fiz uma oração simples, não pedi muito poder, fiz uma oração simples. Mas ele falou para mim, até a cama tremeu. Ele se movimentou e até a cama tremeu. E ele tinha 4 anos que não se movimentava.
Eu falei, o dia que não tiver gente, quando tiver só você e a sua esposinha, e não tiver ninguém que não crê, aí você vai ver poder. Por isso que quando Jesus ia orar por um doente, ou por uma pessoa que estava dormindo, que estava morta, ele falava, só fica o pai e a mãe. E ficava Pedro, André, Tiago e João. Os discípulos mais próximos dele. Que ele estava ensinando, ó, vocês vão, do jeito que eu estou fazendo, vocês vão fazer. E ele fala para a última geração, século 21, irmão Marcelo, irmão Antônio, pastor, irmã Cecília, o irmão do som, a menina da cadeirinha bonita. Vocês têm que fazer a mesma obra que eu faço. Vocês vão fazer maior. Se vocês acreditarem, vocês vão fazer maior. Tem um povo que acha que eu sou doido porque eu falo assim, mano. Eu falo que eu acredito nas promessas. Ah, ele está doente. Ah, ele não sei o quê. Ah, o povo sem fé, Jesus. Mas eu acredito. Porque o dia que o médico falou assim pro meu pai, ó, é só cirurgia. Só cirurgia. Meu pai fez assim pro médico, ó. Não, doutor, não. Eu vou para minha chácara, eu vou orar ao meu Deus e eu tenho certeza que meu Deus vai resolver o meu problema, vai me curar. E ele contou para mim depois. Ele foi na chácara, o diabo tentou assustar ele, fazendo um monte de barulho assim na parede. Mas ele continuou de joelho. Quando foi de madrugada, ele viu uma luz sobre o corpo dele e dormiu com 100 anos. Nunca mais teve dor naquela região, nunca mais ficou com cãibra de sangue e sofrendo e com dor. Nunca mais. Deus curou, porque ele acreditava nas promessas. E ele falava assim, ó, você vai ter o dobro da minha fé. Eu falei, eu quero, pai. Eu quero, pai. Então as pessoas não entendem o Jorge. Na minha própria família, minha família não me entende. Estou dando um recado para eles, se eles ouvirem esse vídeo. Vocês não entendem o Jorge, mas eu amo vocês. Então, vamos terminar agora. Vamos terminar, eu vou contar uma historinha para vocês. Ó, falta... A historinha tem que terminar dentro de 3 minutos, que se aquele relógio estiver pronto. No meu falta 1. Dá para contar uma historinha? Posso? Amém. Pode? Amém. Amém, então eu vou contar. Aí, nessa experiência que eu falei que eu estava fazendo um apelo para batismo, eu tinha orado de madrugada para Deus fazer alguma coisa, porque era uma família que frequentava a igreja amada Assembleia de Deus. Por isso que eu gosto da Assembleia de Deus. Aí eu falei, Senhor, faz qualquer coisa que o Senhor fazer, eles vão saber que um adventista também acredita nas promessas e na palavra de Deus. Aí deu uma chuva forte, eu estou resumindo a história por causa do tempo de vocês. Deu uma chuva forte e o irmãozinho que me levou lá de moto naquele sítio, 12 quilômetros da cidade onde a gente tinha uma conferência, para chegar na casa desse irmão amado da Assembleia de Deus. Aí, aquela chuva forte, pesada, o irmão falou, Jorge, dá sua Bíblia, dá as coisas aqui para colocar na sacola, porque senão vai molhar tudo. Eu falei, e eu preocupado com a mensagem que eu estava levando, eu nem pensei no que eu falei. Eu falei assim, fica tranquilo, irmão, quando eu pisar lá fora, a chuva vai passar. Aí depois eu fui refletir no que eu falei. Só que, irmãos, quando você ora antes, Deus cumpre o que Ele promete. Quando terminou tudo, que eu preenchi, as pessoas decidiram ao santo batismo, tal dia vocês vão se batizar. Mas o homem estava meio incrédulo. Mas quando eu pisei lá fora, fez assim, parou a chuva ficou de um lado da estrada, do lado de outro, e nós passamos a seco, e ele vendo chuva de um lado, chuva de outro. Ele decidiu-se ao santo batismo também. E queria me encontrar e mandar mensagem falada, né? Cadê o irmão Jorge? Fala para ele vir aqui comer um franguinho caipira aqui em casa. E eu queria ir, mas nunca deu jeito de chegar até ele. Mas ele é um fiel homem de Deus. Seja fiel onde você está. Se você está na igreja Assembleia, seja fiel às promessas de Deus. Se você está na igreja Batista, seja fiel às promessas de Deus. Acredita no que está escrito. Se um pastor estiver pregando, você confere com a sua Bíblia. Confere. Faça igual os bereanos. Paulo pregava e os bereanos iam lá e conferia.
nos pergaminhos para ver se aquilo que Paulo estava pregando era verdade. Agora a gente não pode se contentar. Vai que, sem querer, ele fala alguma coisa que não condiz com a verdade. É porque nós somos falhos. Glória. Mas aí o Espírito Santo está te guiando, está te iluminando. Amém? Amém. Quem quer receber uma bênção grande hoje, da presença do Espírito Santo a partir de agora na sua vida? Ô irmão, você está com aquele hino aí? E agora? Não, então pronto. Então não, eu vou cantar sem o playback mesmo. Se você tem um pedido especial já há muito tempo e você acredita que ele vai se realizar, eu vou começar a cantar um hininho para adorar o Espírito Santo, que é o meu melhor amigo, é o meu poderoso professor. Aí você toma a decisão aí. Deixa ele trabalhar. Abre o coração, porque no seu coração não tem maçaneta pelo lado de fora, só pelo lado de dentro. Então só você que tem a chave, só você que tem a maçaneta, só você que pode abrir e falar: Senhor, entra, a casa é tua, faz morada em mim, nunca me deixa sozinho. Glória a Deus. Amém? A flor que Deus plantou no coração mortal, a brisa perfumou no abrir. O amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir. Presta atenção na segunda parte da letra. A fim de ajudar e salvar alguém, Deus dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando bem. Oh, dá-me amor. Amém? Amém. Você recebeu? Você fez a sua oração do fundo do coração. Você pediu a Deus a promessa que cumpra-se na sua vida. Então se coloque de pé que nós vamos orar. Amém. Chega mais perto aqui. Venha mais próximo aqui do lugar santo da igreja. Porque aqui foi onde... Traga minha Bíblia para cá. Por favor, traga minha Bíblia. Ah, que saudade dela. Toda madrugada eu abro essa Bíblia. Ei, Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus está aberta. Isso, chega mais perto. Chega perto aqui. Glória a Deus. Entendeu? Esse aqui é o irmão Antônio, ó. Pensa num irmão que me deu um conselho na igreja, hein? É, conversei com ele. Não foi, irmão? Foi. Entendeu? Olha o filhão dele lá que cuida do som, deixa tudo certinho. Ninguém passa vergonha porque ele tá lá com a responsabilidade linda dele. O Espírito Santo te usa sempre lá, viu? Continua assim. Cuida dos dízimos, das ofertas. E glória. Aleluia. Então, Glória. irmãos, eu vou orar. Faça novamente o seu pedido ao Espírito Santo, porque o Pai está lá em cima, Jesus está lá em cima, diante do Pai, diante da presença do Altíssimo, e o Espírito Santo quer derramar virtude poderosa no seu coração, porque quando chegar uma pessoa e falar: ah, irmã Cecília, ore por mim. Ah, irmão Antônio, ore por mim. Ah, irmão do som, ore por mim, que eu não sei o nome dele. Ah, irmã, ore por mim. Quando alguém pedir para você orar, o Espírito Santo vai agir de uma maneira sobrenatural poderosa. Porque você não acredita em você mesmo. Você acredita só no Espírito Santo, amém? Amém. Então feche os seus olhos e vamos orar. O irmão, você que é um dos líderes da igreja, faz parte da... Pastor, você que é um dos líderes, vem aqui, faz favor, vem mais perto aqui. Vem mais perto. Levanta a sua mão em direção dos membros.
Levanta sua mão direita em direção dos membros. Isso. E vamos orar para que todos recebam a bênção de Deus. Pai eterno, poderoso Deus, muito obrigado porque parte das suas ovelhinhas, do seu povo, se reuniram aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. E tem pessoas aqui, Pai, que fizeram um pedido especial diante da tua presença, Pai. A tua presença, a tua palavra é poderosa. Quando nós oramos, a tua palavra aberta fala ao nosso coração. Então, em nome de Jesus, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, abençoa essas ovelhinhas que valem o sangue de Cristo. Dá a elas aquilo que o coraçãozinho dela está pedindo, Senhor. Dá saúde, dá ânimo, dá alegria, dá disposição e dá entusiasmo, como deu aos apóstolos, para levar a tua palavra. E eu vou pedir mais uma bênção especial, Pai. Abençoa o irmão Marcelo, que não desistiu. Sempre ele abre a sua casa para o povo de Deus ouvir a palavra de Deus. Então realiza os planos que ele tem planos. Ele tem planos de divulgar a tua palavra nessa cidade, em outra cidade. Abençoa ele. Em nome de Jesus, visita a Ellen, Pai, que estava triste hoje. Em nome de Jesus eu te adoro. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus.